Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai embarcar numa jornada imensa, de milhões de anos, muito antes de existir qualquer tipo de escrita. Já pararam para pensar como a humanidade conseguiu sobreviver, inovar e, sabe, quase que em silêncio, construir as bases do mundo que a gente conhece hoje? Pois é, essa é a incrível história da pré-história. Então, para começar, já vou jogar uma ideia meio provocadora aqui. E se esse conceito de pré-história que a gente tanto ouve, e se ele não existir de verdade? O que será que uma pergunta como essa diz sobre o jeito que a gente enxerga o nosso próprio passado, hein? Olha, o ponto principal aqui é que o termo pré-história pode acabar enganando a gente. Porque, na verdade, não significa um tempo antes da história, mas sim um tempo antes da história escrita. E essa linha que divide uma coisa da outra, como a gente vai ver, não foi traçada ao mesmo tempo para todo mundo, não. Então, antes de mais nada, vamos colocar os pingos nos is. Para a gente conseguir mergulhar nessas eras gigantescas que o termo pré-história cobre, a gente precisa entender direitinho o que ele significa de verdade. E, claro, o que ele acaba escondendo. E essa relatividade do conceito fica super clara quando a gente olha para exemplos práticos. Pensa só, lá no Egito a escrita apareceu por volta de 3200 a.C. Pronto, acabou a pré-história para eles. Agora, para alguns povos lá na Nova Guiné, esse período só foi terminar no século XX. Fica bem óbvio que a história não começou na mesma hora para todo mundo, né? Ok, agora vamos viajar no tempo de verdade para o que a gente pode chamar de longa infância da humanidade, a Idade da Pedra. E olha, não se deixem enganar pela simplicidade do nome, tá? Porque essa foi uma verdadeira saga, uma história épica de sobrevivência e adaptação que durou milhões de anos. Dá uma olhada na escala dessa linha do tempo. É uma coisa quase impossível de imaginar. O Paleolítico, que é a Idade da Pedra Antiga, representa mais de 99% de toda a nossa jornada aqui na Terra. Quer dizer, a história que a gente estuda, a história com registros, não passa de um piscar de olhos perto de tudo isso. Imagina só como era a vida. Era uma busca constante. Nossos ancestrais eram nômades, sempre se movendo com as estações, atrás de comida, de um lugar seguro. As ferramentas deles, feitas de pedra lascada, osso, madeira, eram pura engenhosidade para a época. Mas a verdadeira virada de chave, a grande revolução, foi o domínio do fogo. Pensa bem, era calor, era proteção contra os bichos e, claro, foi a chave para uma alimentação completamente diferente. E aí a gente chega num ponto que, olha, talvez seja a maior virada de chave em toda a história da humanidade. A Revolução Neolítica. E isso não foi só sobre criar ferramentas novas, não. Foi uma revolução em absolutamente tudo. A mudança foi da água para o vinho. A gente deixou de ser caçador-coletor nômade para se tornar agricultor, vivendo num lugar só. E essa única transformação, essa ideia de parar de coletar o que a natureza dava e passar a cultivar o próprio alimento, isso aí deu início a uma revolução completa no nosso jeito de viver. E claro, essa mudança toda pediu novas tecnologias. Olha só essas ferramentas de pedra polida. A gente está falando de foices para colher os grãos e de pedras para moer esses grãos. Elas não eram só versões melhoradas das ferramentas antigas, entende? Eram inovações pensadas, projetadas especificamente para a agricultura. A agricultura, de novo, mudou absolutamente tudo. Pela primeira vez na história, não era mais preciso ficar andando por aí. As pessoas podiam construir casas que iam durar, podiam fincar raízes num lugar. E foi aí que nasceu o conceito de aldeia. E o nomadismo de milênios, bom, ele começou a chegar ao fim. E esse novo jeito de viver, fixo num lugar, criou um verdadeiro efeito dominó. Pensa comigo, com mais comida garantida, a população começou a crescer. Com mais gente, as pessoas puderam começar a se especializar em tarefas diferentes. Daí, surgiu a divisão do trabalho. A cerâmica apareceu como uma necessidade, para guardar o que sobrava da colheita. E essa comida que sobrava, o excedente, deu pontapé inicial para as primeiras formas de comércio. Bom, depois da Revolução da Pedra Polida, a humanidade estava pronta para dar o próximo grande salto tecnológico. Chegou a hora de aprender a dominar os elementos da natureza de um jeito novo, de forjar o futuro, literalmente, usando o metal. Mas, claro, a metalurgia não apareceu do nada, foi um processo. Começou com o cobre, que era mais fácil de derreter e moldar. Depois veio a sacada de misturar cobre com estanho para criar o bronze, que era bem mais forte e durável. E por fim, veio o ferro. Dominar o ferro era um desafio muito maior, exigia muito mais calor, técnicas novas, mas sua principal aplicação em armas ia mudar o jogo da guerra para sempre.
E aqui o contraste é poderoso. De um lado, a gente tem as ferramentas de pedra do Neolítico, que foram feitas para cultivar, para criar vida a partir da terra. Do outro, as adagas de metal da Idade do Bronze, feitas para tirar a vida. A tecnologia estava ficando mais sofisticada, sem dúvida, mas também bem mais letal. E tudo isso nos traz para o nosso, digamos, ato final. Como é que todas essas revoluções, tanto sociais quanto tecnológicas, se juntaram para criar o mundo complexo que a gente reconhece hoje em dia? A lógica por trás disso é bem direta e poderosa. A agricultura garantia comida sobrando, o que permitia que mais gente vivesse junta. A metalurgia deu ferramentas melhores e armas mais fortes. Quando a gente junta esses dois fatores, eles se tornam um motor que transformou pequenas aldeias nas primeiras grandes cidades e, com o tempo, nas primeiras civilizações. E aí, no meio de toda essa transformação, surge a invenção final, aquela que, oficialmente, encerra a pré-história, a escrita. Com ela foi possível registrar leis, contar histórias, controlar o comércio. Foi o que marcou o início da história com H maiúsculo, como a gente conhece. E a gente termina então com uma reflexão. Pensem bem. Em milhões de anos, nossos ancestrais foram de lascar pedras a construir cidades. Eles criaram as bases para tudo que veio depois. A pergunta que fica no ar para a gente é: o que nós estamos criando hoje que vai definir a próxima grande era? Qual vai ser o nosso legado nessa imensa linha do tempo da inovação humana?